Caríssimos irmãos e irmãs, nesse 17º domingo do tempo comum, como nós observamos aqui na liturgia da palavra, né, a temática da nossa reflexão que vai alimentar a nossa vida durante essa semana, né, é a questão da oração, né? Lógico que todos nós, no modo geral, né, as pessoas sempre dizem, não tenho tempo para isso, né, não consigo, tenho falhas na vida de oração, né? O cristão é aquele que segue o exemplo de Jesus, né? O evangelista Lucas é o que mais retrata esses momentos de Jesus em oração, né, conversando com Deus. E aqui os discípulos percebem, né, que Jesus parece que ele sempre se fortalece, né, diante de situações difíceis, né? Ele precisa tomar uma decisão importante, alguma coisa, ele encontra a sua força, a sua energia, a sua consolação é na oração. Então eles dizem, Jesus, o Senhor, ensina-nos a rezar também como João ensinou seus discípulos. E Jesus coloca essa oração, né? Então é interessante a gente perceber aqui, que aqui é a narrativa de Lucas. Mateus tem uma outra forma de falar a oração, né? Então o que mais importa é que não é a palavra em si. Jesus falou essas palavras. Mais importante isso, que eu acho que eles pegaram ali, foi o modelo da oração que Jesus nos traz, né? E nessa oração, nesse modelo, Jesus primeiro ele diz que é necessário a gente ter atenção com relação ao modo de rezar. Depois, ao conteúdo da oração. O modo de rezar é rezar com confiança, né? Uma confiança filial, né? Como um filho conversa com seus pais, né? Com a esperança de obter aquilo que precisa, né? Manifesta uma necessidade, tem esperança de conseguir aquilo. Mas, ao mesmo tempo, também manifesta a disposição da obediência, né? De compreender e desejar tudo aquilo que corresponde ao reino de Deus, né? Então, pede que o nome de Deus seja santificado, Deus seja reconhecido como Deus na nossa vida. Pede que na oração a gente possa pedir isso a Deus, desejar isso, né? Que o seu reino venha até nós, se realize no meio de nós. E a partir daí, amando, a gente é capaz de perdoar as pessoas também. E a gente vai ter a sabedoria, a prudência, né, de não cair nas tentações, os convites assim impróprios que a vida nos oferece, né, que muitas vezes nos desviam de Deus e daquilo que é projeto de amor de Deus. Nossa sociedade, nós sabemos que tem muitos projetos de egoísmo, né, de individualismo, de rivalidade, de violência, corrupção, tantas coisas assim, né, poder, busca de poder, né, e se esquece daquilo que é essencial, né? Então aqui a gente sabe também que a oração, ela é o alimento da alma, né? Ela nos fortalece o vigor da alma. Mas como uma refeição, não dá para a gente fazer uma refeição apressado, né? Um fast food, né? A gente precisa ter uma regularidade na alimentação, né? Então a oração também é esse aspecto, né? Diferente, lógico, é importante a gente ter a oração pessoal, nós devemos praticar, cultivar uma oração pessoal, que é diferente de individual, né? Oração pessoal, você e Deus lá, né? Mas também esta oração comum que nós temos, que é a missa, a grande oração nossa, né? É como aquela refeição que a gente faz no domingo, que você encontra toda a família, né? Os irmãos e irmãs reunidos, parentes, familiares, né? Você sente a alegria daquele encontro. Então a refeição é feita de uma outra forma, né, com mais tranquilidade. E veja como que é bonito a nossa oração, a nossa forma da gente rezar, né? Você pode olhar, comparar, talvez, se quiser, basta você ligar a televisão, você vê as formas das pessoas rezam, né? Nós, cristãos católicos, nós temos uma forma tão bonita, assim, mais silenciosa, mais calma, serena. A gente não precisa gritar, né? Clamando Deus, não precisa fazer isso, né? A gente conversa como um filho que vai falar no ouvido do pai, né? Basta o pai saber, é segredo nosso, né? Ele sabe o que a gente precisa. Jesus diz, quem pede, recebe. Quem procura, encontra. Quem bate, abrir-se-á, né? No texto ele diz ali também, Jesus ele conta duas parábolas, né? Uma falando da pessoa, imagina, você vai lá através de um amigo, chegou visita para você, um amigo seu. Você vai no vizinho que é amigo seu lá, pedir para ele ver uns 3 pães para você. E ele fala que não tem jeito de levantar, porque está dormindo com a família. Mas se você insistir, ele vai entregar tudo que você precisa, não porque é amigo seu, mas só para você deixar de importuná-lo. Mas Jesus aqui está demonstrando que o centro, né, muito mais é Deus, né, para nós. Né? Deus
nos ajuda porque Ele ama a gente, não é importunação, Ele nos ama. Então, o centro aqui não é a persistência da pessoa, eu creio que Jesus não está dando foco nisso aqui, Ele está mostrando o centro aqui, o destaque aqui, é o modo como Deus nos trata, como um pai que cuida dos seus filhos. Por isso que a gente tem que ter essa confiança filial. Veja na primeira leitura, né, o Abraão, a primeira leitura ali, o livro do Gênesis, como que é interessante assim, né, a atitude de Abraão, a sua conversa, né, o seu diálogo com Deus, né? Ele intercede pelas pessoas, né? Mas ele tem um jeito assim todo próprio, né? Ele tem uma confiança em Deus, ele tem persistência, reverência e ousadia, né? É possível, a gente tem isso também, é possível a gente ser assim, a gente ter ousadia diante de Deus, né? Quem somos nós, né? Mas a gente vê aqui, é o capítulo 18, né? Versículo de 20 a 32 do livro do Gênesis. Domingo passado, nós ouvimos o capítulo 18 também, versículo de 1 a 10, que falava daquela visita que Abraão recebe de Deus, né? Ele vai até a sua tenda, na frente da sua tenda, 3 pessoas misteriosas aparecem lá, né? Ele diz até, meu Senhor, se ganhei a tua graça, não vai embora não, fica aqui, vou te ajudar a servir, refrescar os seus pés, faz uma refeição para você seguir antes de seguir sua viagem. Então aquele acolhimento, na verdade, está acolhendo a presença do próprio Deus, né? É um Deus que se faz presente na nossa vida, no cotidiano. Olha que beleza, a pessoa que acolhe Deus na sua casa, no seu lar, no seu coração, a pessoa que conversa com Deus, oferece alguma coisa boa, agradável para Deus, acolhe de fato Deus, essa pessoa cria intimidade. Ouvimos também no Evangelho do domingo passado, Jesus na casa de suas amigas, né, Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, ele também, cada vez, essa visita vai criando mais intimidade. A visita que nós fazemos também a Deus no seu templo, né, que é a igreja, a comunidade, também vai fortalecendo a nossa intimidade com Deus, é muito importante isso. E é interessante, lá como naquela leitura do Evangelho, né, Jesus dizendo, Marta, Marta, tu te preocupas muito, né, com muitos afazeres, quanto que só uma coisa é necessária, Maria escolheu a melhor parte, não ser atirada. Ou seja, Marta já tinha servido Jesus, né, alguma coisa para ele comer, mas queria agradar mais ainda, queria fazer muito mais coisas. Aí acabou se perdendo, se atrapalhando, ela queria que a outra ajudasse. Jesus mostra que a Maria escolheu a melhor parte. O quê? Jesus já está satisfeito, não precisa mais agora você querer alimentar Jesus, né? Ele que vai alimentar a gente com a sua palavra. É necessário a gente ouvir Ele, né? Acolher a sua palavra, ela alimenta a nossa vida, cuida de nós, nos fortalece. E aqui, então, Abraão é interessante, né? Essa ousadia que ele tem, fruto da intimidade que ele vai cultivando com Deus. Então ele vai lá, ele fica sabendo, né, uma informação privilegiada, né, sabendo que Deus fala com ele lá que as cidades de Sodoma e Gomorra, né, vão ser destruídas por causa do pecado que existe lá, muito grande, né? Ou seja, muita corrupção, violência, maldade, muito semelhante à nossa realidade, né? E isso tudo não agrada a Deus, né? Deus fica triste com isso, né? Aí o povo clama a Deus por justiça. Deus atendeu o clamor do seu povo, né? Vai ter que eliminar o mal, de alguma forma tem que eliminar o mal. Aí Abraão vai interceder para o povo. Mas o Senhor é justo, o Senhor é misericordioso, não vai acabar com o justo junto com o ímpio, né? Não é do seu tipo fazer uma coisa assim. Então ele vai convencendo Deus, diz, se tivesse 50 justos, o Senhor não pouparia? Ah, então tá bom, se tivesse 50 justos, vou poupar. Aí vai descendo para 40, 30, 10, né? De repente a gente sabe, às vezes não tem isso, que foi destruída as cidades, né? Mas o ensinamento bíblico mostra para nós, né, que como é importante a gente confiar em Deus, a gente ter também essa ousadia, né, de pedir aquilo que é necessário para nós, né? A gente interceder também pelos outros, né? A gente ter a perseverança na oração. Nós não podemos fazer uma oração de uma forma egoísta. Por isso que Jesus no Evangelho ele fala do conteúdo da oração, né? Santificar o nome de Deus, dar força para a gente perdoar, para a gente não cair em tentação, essas coisas assim, né? Nos sustentar naquilo que é necessário para a nossa vida diária. O salmista diz que Deus ele faz muito mais do que prometeu para a gente, né? Fizesse muito mais do que prometesse, reconhecimento. É um salmo de ação de graças, né? Como que isso é fundamental na nossa vida diária, né? A carta aos Colossenses é a terceira vez já que aparece nos domingos agora, essa carta aos Colossenses.
diante daquela fé que as pessoas tinham, assim, que ficavam misturando muitas coisas. Ah, vamos exaltando demais os anjos, né? Os anjos são mais poderosos, não sei o quê, ou dons sobrenaturais, o poder da sese que faziam lá, radicalismo, né? Então, diante de tudo isso aí, eles disseram, o que é mais importante é que o centro da nossa vida é Jesus. E o sacrifício que ele fez é suficiente para nos reconciliar com o Pai. Quando estávamos mortos por causa do pecado, ele nos ressuscitou, ou seja, nos trouxe uma vida nova. Então é importante a gente valorizar tudo aquilo que nos leva ao encontro de Jesus, tudo aquilo que nos favorece a intimidade com Jesus. Então a gente tem diversas formas de rezar. Tem formas de rezar, ou modos de rezar, que às vezes favorecem essa intimidade. Tem outros modos que não favorecem a intimidade. Aí a gente tem que refletir e discernir isso aí. Nós temos na igreja, nossa, uma riqueza tão grande, né? Temos Legião de Maria, Apostolado da Oração, Terço dos Homens, das Mulheres, grupos de oração, renovação carismática, oficinas de oração e vida. Nossa, quanta coisa bonita, né? Tem várias formas de você rezar. Mas às vezes a gente não pode esquecer o essencial, né? Que se colocar na presença de Deus, né? Recordo aqui um confrade nosso, Frei Fábio Gomes, lá de Petrópolis, que ele, uma certa vez, ele partilhou conosco assim, né? Que ele estava no seminário lá, ele foi rezar diante do Santíssimo, né? No sacrário lá, diante do Santíssimo, ele foi rezar. Acho que a tia dele estava muito doentada, alguma coisa assim. Só que na hora que ele foi rezar diante do Santíssimo, deu um branco nele, ele não sabia mais por que ele estava ali, né? Qual que era o motivo da oração dele, não sabia o quê. Ele silenciou, ficou olhando o sacrário, e no silêncio do coração dele, ele disse assim, Senhor, eu sei que você está aí, você sabe também que eu estou aqui. Ele se colocou na presença de Deus, bastou isso. A pessoa sai transformada, né? É igual São Francisco de Assis, diz que ele era homem feito oração. Ele rezava, vinha com um semblante alegre, né? Agora, a mesma coisa, a gente vem rezar, vem na missa, volta para casa carrancudo, triste, não tem sentido, né? Lógico que a gente tem dor, né? Pessoas que falecem, né? Que a gente gosta, de repente, de uma maneira trágica, ou inesperada, ou desesperada, parte para o Deus, para o céu, né? A gente fica triste. Situações mais diversas que nós temos dificuldades na nossa vida. Tudo isso deve levar a gente a ficar muito emotivo, né? E às vezes desesperado, situações. Mas se a gente acolher bem aquilo que Deus nos diz, a gente vai se sentir consolado, fortalecido, amado, acolhido por Deus. Então, caríssimos irmãos e irmãs, a oração possa sempre ser esse encontro especial entre nós e Deus. Duas pessoas que se amam, né? Nós que amamos a Deus e Ele que nos ama. E a oração, de fato, possa brotar em nossa vida uma consciência nova, um novo jeito de viver a nossa vida, né? Uma vida mais feliz, uma vida mais agradável a Deus. Que assim seja. Amém.